É isso aí, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre escolhas. Isso, ó, o poder das escolhas. Para quem não me conhece, eu sou Emetério II, tenho orgulho de ser educador porque eu transformo vidas e você também pode. Muito bem, voltamos. A gente agora vai falar sobre o poder das escolhas. Mas antes, lembra, ó, faz sua inscrição no nosso canal, ativa o sininho para você saber quando é que tem vídeo novo e, claro, curte e compartilhe o nosso conteúdo com quem você quiser. Vamos começar! As escolhas são poderosas porque somos feitos de oportunidades e de escolhas. À luz do que diz Antônio Carlos Gomes da Costa, quando ele fundamenta a ética biofílica, todos nós somos feitos das oportunidades que surgiram ao longo da nossa vida e das escolhas que fizemos quando essas oportunidades apareceram. Mas aqui nós não vamos nos aprofundar sobre a importância das oportunidades, nem sobre ética biofílica, porque afinal de contas esses já são conteúdos de outros vídeos do nosso canal. Mas e as escolhas? Bem, escolhas são decisões, escolhas são os caminhos que a gente determina para a nossa vida. Exatamente. A gente pode até dizer que acredita em destino, a gente pode até dizer que acredita em sorte, mas a sorte, quer queira, quer não, ela também é construída. O nosso destino, ele é plantado, ele é semeado, E ele é semeado e ele é plantado pelas escolhas que a gente faz. São as escolhas que determinam os caminhos que a gente vai trilhar, os caminhos que a gente vai seguir. Muitas vezes a gente não está preparado para fazer escolhas. Muitas vezes a gente não entende as escolhas que a gente faz. Vamos então a mais uma historinha, a mais um exemplo. E claro, um exemplo meu, como a gente falou em outros vídeos, eu gosto de dar esses exemplos que eu vivi, porque afinal de contas é uma forma de testemunhar o caminho que foi trilhado. Isso aconteceu no meu primeiro ano do ensino médio. Nos anos anteriores eu me lembro que mesmo brincando, mesmo curtindo, mesmo se divertindo na escola, a gente ainda passava de ano, a gente ainda passava por média. Mas naquele ano foi diferente. A gente brincou tanto e curtiu tanto que a gente ficou de recuperação. Eu me lembro que quando a gente ficou de recuperação, a gente disse, bom, tá tudo tranquilo. Se a gente sempre passou brincando, sempre passou curtindo no colégio, agora a gente passa do mesmo jeito. Não vamos se preocupar não, vamos continuar brincando e vamos continuar curtindo. Aí foi o nosso problema. Nós fizemos uma escolha errada. A gente trilhou um caminho que não era para trilhar. Até porque a gente na recuperação, na fronteira de ser aprovado ou não, escolher brincar não é uma escolha legal. Pelo amor de Deus, não faça essa escolha. Vai estudar. Enfim, então a gente escolheu continuar brincando mesmo na recuperação. A coisa foi acontecendo e a gente saiu da prova em dúvida se ia passar ou não. E não é que a gente reprovou? Pois é, a gente reprovou juntos matemática no primeiro ano do ensino médio. Já pensou? Irmãos gêmeos fazendo a mesma disciplina da recuperação e reprovar no mesmo ano? Eu me lembro que naquele final de ano foi uma agonia só. Quando a gente pegou o boletim, quando a gente pegou o resultado final, a gente, aluno de escola particular, reprovou. Pense. Foi dito e feito, carão, castigo, para não dizer outras coisas. Armaria, eu não quero nem lembrar. Mas ali foi uma agonia lá em casa. A partir daquele instante, quando aquela oportunidade veio para mim, eu decidi que eu tinha que aprender matemática. Não é possível que eu fosse tão incapaz que não soubesse aquela matéria sequer para ser aprovado. Não era possível que eu fosse tão incompetente que eu não tivesse aprendido matemática ou que eu não tivesse condições de aprender matemática sequer para passar de ano. Então ali eu determinei para mim mesmo, eu vou aprender matemática. E aí, quando o outro ano começou, eu já tinha determinado para mim que eu ia aprender matemática. Claro, para mim. Aí meu pai chega com a novidade. Vocês vão estudar na escola pública. Hã? A gente vai para a escola pública? Vocês agora vão viver outra experiência, outro momento, para principalmente aprender a valorizar o que sempre tiveram e nunca deram valor. E lá foi a gente para a escola pública.
Quando chegou lá, aquele impacto. A gente que sempre estudou a vida inteira em escola particular, chegar na escola pública foi muito complicado. Mas, claro, se hoje a nossa escola pública, o nosso ensino público enfrenta desafios, imagine na nossa época, ali na década de 90, 92, 93, pense. De qualquer forma, naquele ano, a gente começou a frequentar a escola. Os desafios eram inúmeros, mas uma coisa me chamou muita atenção: a realidade daquela gente, a realidade de todos aqueles alunos que muitas vezes sequer entendiam o que o professor estava passando ali na lousa. Eu me sentia obrigado de tentar tirar a dúvida, de tentar chegar mais perto, de tentar me aproximar para tentar ver se diminuía um pouquinho aquela distância entre eles e aquele conhecimento. Por falta de base, por falta de estrutura, por falta de condições da própria escola e do próprio ensino da época, e que a gente sabe que já mudou muito, mas precisa mudar ainda mais a nossa escola pública, precisa melhorar ainda mais. E essa experiência de conviver na escola pública, de estar ali do lado de muitas das mazelas sociais que a gente sabe que existem no nosso país e que precisam ser superadas, eu tomei uma outra decisão. Eu saí da ideia de aprender uma coisa só para mim e comecei a tomar partido por aquelas pessoas. Eu comecei a entender que mais importante do que aprender aquela matemática que eu queria aprender para mim, porque era questão de vergonha eu ter reprovado, muito pior era a vergonha social, muito pior era a mazela social que a nossa gente enfrentava e que até então não estava ao alcance dos meus olhos. Eu só via aquilo que a minha realidade me mostrava. A partir daquele momento, eu escolhi trabalhar com a educação. Eu escolhi aprender matemática para mim e aprender matemática para os outros, para diminuir os problemas, para tentar fazer com que aquela galerinha chegasse ali sem sofrer o que eu tinha sofrido, dar minha contribuição para equacionar de algum modo todas aquelas mazelas que eu estava vendo ali na minha frente. Então, eu escolhi ser professor. Escolhi trabalhar com educação, trabalhar com sala de aula para mudar a vida das pessoas, para evitar que meus alunos sofressem o que eu sofri. Então ali eu comecei a treinar o meu trato de sala de aula, ali eu comecei a treinar de certa forma a minha didática, comecei a treinar de certa forma o explicar, o tentar se fazer entender. Aquilo para mim foi uma oportunidade que me fez ver além da minha escolha, que me fez fazer uma grande escolha. A maior escolha da minha vida, ser educador, trabalhar com gente, trabalhar com transformação social. Para vocês verem, a escolha que meu pai fez de tirar a gente da escola particular e colocar na escola pública, determinou a escolha que eu fiz para a minha vida, de não querer aprender só para mim e querer aprender para os outros, querer aprender para ensinar para os outros. Olha como as escolhas têm poder. Essa experiência na escola pública durou mais ou menos 6 meses. Claro, fez com que a gente corresse atrás e acabasse ganhando uma bolsa para retornar para a escola particular e assim concluir os nossos estudos, né? Porque até então meu pai tinha prometido para ele mesmo que não pagaria mais os nossos estudos em escola particular. E a gente voltou. Mas eu jamais esqueci a escolha que eu fiz e o meu comprometimento, o meu compromisso, quase como uma missão que ali eu tinha assumido de transformar a vida daquelas pessoas. Aí o tempo passou, as coisas aconteceram e chegou a hora do vestibular. Olha, para você ter uma ideia, o meu vestibular foi o primeiro vestibular depois do somatório. E aí, quando chegou no vestibular, a gente tinha que escolher. Eu tinha feito um curso de computação, meu pai achou que eu ia fazer computação e eu realmente também achava. Comecei a fazer as minhas inscrições nas faculdades para a computação. Quando chegou na UFC, eu lembrei da escolha que eu fiz. E ali eu mudei a minha inscrição e eu coloquei licenciatura em matemática. Fiz a prova, meu pai não sabia, saiu o resultado, eu fui aprovado, comemorei e meu pai procurou meu nome na lista dos aprovados em computação. Não encontrou. Eu passei em matemática. Quando ele soube que eu passei em matemática, ele disse: meu filho, matemática? Por que matemática? Você não disse que ia fazer computação? Eu disse: pai, eu vou ser professor. Não, meu filho, pelo amor de Deus, você vai ser professor? Eu vou aprender matemática para evitar que os outros sofram, que os meus alunos sofram tudo aquilo que eu tive que sofrer para chegar até aqui.
Aí vem alguns questionamentos de onde tiramos o nosso aprendizado. Se eu não tivesse reprovado matemática no meu ensino médio, será que eu tinha escolhido, será que eu tinha determinado para mim enfrentar esse meu medo? Enfrentar esse monstro que era a matemática na época? Se eu não tivesse ido para a escola pública, se eu não tivesse tido essa experiência de estudar e de viver a escola pública na pele esses 6 meses, será que eu tinha escolhido ser professor? Será que eu tinha determinado para mim mesmo ajudar os outros e fazer com que os outros não sofressem aquilo que eu tinha sofrido? Se eu não tivesse escolhido, no ato de fazer a minha matrícula no vestibular, licenciatura em matemática, e assim enfrentado meu pai, e enfrentado até uma coisa que eu mesmo tinha colocado para mim, que era fazer computação, será que eu tinha realmente trilhado esse caminho? Será que eu tinha chegado até aqui? E você? Quais são os medos que você precisa enfrentar, que você precisa superar? Esse é o grande aprendizado de hoje. Nós, com as escolhas, com o poder que temos na mão de decidir, de escolher, precisamos enfrentar os nossos medos, precisamos enfrentar os nossos monstros. É difícil, eu sei, é complicado, eu também sei, mas só você pode lutar pelo que você acredita. Olha aí como as escolhas são poderosas. Se você curtiu, se você gostou, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e lembra, de curtir e compartilhar com todo mundo o nosso conteúdo, porque toda semana tem vídeo novo. Vamos fazer a diferença, vamos fazer uma sociedade melhor, vamos transformar o mundo pela sala de aula. Tchau!